Culpa, ódio e inocência frequentemente se entrelaçam no universo do futebol. Em meio à paixão fervorosa dos torcedores, é comum que narrativas distorcidas ganhem vida própria, e às vezes essa paixão ou até animosidade é direcionada para o lado errado, podendo causar grandes problemas para os jogadores. Um exemplo marcante disso é o caso do André Santos, jogador que foi erroneamente alvo da indignação por algo que ele nem de longe foi o responsável. Mas um caso tão grave como o que houve causou um turbilhão de críticas e repúdio da torcida, marcando um capítulo triste da carreira do André Santos, que só não foi pior porque o Flamengo teve muita sorte fora de campo. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe por que é que durante tanto tempo o André Santos foi odiado pela torcida do Flamengo e podia ter sido muito pior? Calma que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, eu quero te lembrar que nesse mês aqui no canal a gente vai sortear uma camisa oficial do seu clube de coração. Ah, por que isso, Rodrigão? Isso a gente vai fazer justamente para agradecer o apoio que vocês sempre nos dão aqui no canal. Então a gente vai sortear uma camisa oficial, tá? Aí vai ser da escolha do seu coração. Ele fala, eu quero do São Paulo, do Corinthians, enfim. O sorteado vai poder escolher a camiseta que ele quer. E como que você faz para participar? É muito simples, é só deixar um comentário aqui nesse vídeo. Todo mundo que tá inscrito, deixar um comentário aqui, já tá concorrendo a essa camisa oficial do seu time de coração, beleza? Agora vamos lá. 16 de dezembro de 2013. Em um desfecho inesperado, o Flamengo foi condenado por unanimidade pela escalação irregular do lateral esquerdo André Santos na partida crucial contra o Cruzeiro, marcando o encerramento do Campeonato Brasileiro. A penalidade imposta incluiu a perda de 4 pontos, composta por 3 pontos de punição direta e 1 ponto conquistado no empate durante aquele jogo. Além disso, o clube foi multado em R$1.000. Após o julgamento, a primeira comissão disciplinar do STJD, o rubro-negro viu sua posição na classificação cair para 16º colocado, totalizando os críticos 45 pontos. O desfecho angustiante foi agravado pelo fato de que, momentos antes, a Portuguesa também perdeu pontos pela utilização do meia Everton contra o Grêmio. Você se lembra bem disso. Resultando então na queda da Portuguesa para a zona de rebaixamento com 44 pontos. Estava selado o destino de Flamengo, Fluminense e Lusa. E a coisa poderia ter sido muito pior. No final, depois do resultado do campo e dos tribunais, terminaram Fluminense com 46, Flamengo com 45 e a Portuguesa com 44 pontos rebaixada. E nenhum jogador se sentiu mais aliviado do que o André Santos naquele dia, pois ele sabia que o peso de ficar marcado como jogador que foi escalado irregularmente e causou o rebaixamento do Flamengo seria enorme para ele. E ele não era bobo, já tinha muita rodagem na bola. André Clarindo dos Santos, mais conhecido apenas como André Santos, nasceu em 8 de março de 1983 em São Paulo. Ele começou a carreira no Figueirense e não levou muito tempo para ele chamar a atenção de outros clubes. Era um lateral esquerdo, posição que é tão raro de encontrar um jogador com tanta habilidade quanto ele tinha. O talento dele chamou a atenção do Flamengo, que contratou ele em 2005, só que não foi no Flamengo que ele brilhou de verdade, foi no Corinthians que o André Santos realmente brilhou. Ele foi uma peça-chave na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2008 e na conquista da Copa do Brasil e Campeonato Paulista em 2009 com o Timão. E quando eu digo que ele jogou muita bola no Corinthians, eu quero te dizer que ele chamou a atenção de clubes do exterior. O Fenerbahçe da Turquia veio até aqui contratar o André Santos, levou ele para jogar na Europa. O André se transferiu para o Fenerbahçe em 2009 e depois de 2 temporadas por lá, ele já foi jogar, meu amigo, na Premier League, defendendo o Arsenal. Pois é, depois de brilhar pelo Arsenal, jogando algumas partidas, mas tendo problemas fora de campo que atrapalharam que ele passasse mais tempo por lá, ele então voltou ao Brasil para jogar emprestado pelo Grêmio. E depois da passagem pelo Grêmio, ele foi contratado pelo Flamengo em definitivo. Bom, e se você acha que a carreira do André Santos já era muito brilhante em clubes, onde ele passou por Corinthians, Flamengo, Fenerbahçe, Arsenal e também o Grêmio, o jogador ainda jogou pela seleção brasileira, inclusive sendo campeão da Copa das Confederações com o Brasil em 2009. E muita gente acha que o André Santos, se tivesse um pouquinho mais de juízo, teria jogado Copa do Mundo com a seleção.
Mas voltemos ao campeonato de 2013 com o Flamengo, depois que ele voltou do Arsenal. Bom, o ano do Flamengo era terrível e quase terminou com o rebaixamento do clube. Por ironia, foi nesse ano que o Flamengo teve uma das suas conquistas mais emblemáticas, a Copa do Brasil de 2013. Mas se a situação do Flamengo dentro de campo não estava bem, é porque você não conheceu os bastidores e a bagunça que quase causaram pro rubro-negro. O André Santos havia sido suspenso por um jogo devido à expulsão na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No entanto, ele foi escalado para jogar contra o Cruzeiro no fim de semana seguinte, o que foi considerado uma infração. O Flamengo foi condenado por unanimidade pela escalação irregular do André Santos na partida contra o Cruzeiro, a última do Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu 4 pontos, 3 de punição e mais um que tinha conquistado naquele empate contra o Cruzeiro, e uma multa de R$1.000. Meu amigo, é importante notar que a responsabilidade de tudo isso não era do André Santos, e sim, claro, da diretoria do clube, de quem resolvia isso nos bastidores. Mas quem é que vai explicar isso pro torcedor? Pensa só naquele momento, o torcedor irritado, dizendo por que é que a gente num campeonato em que quase não conseguimos nos salvar, ainda temos a chance de perder pontos nos tribunais. De quem é a culpa? E alguém fala, foi a escalação do André Santos. Como é que você vai explicar que não é ele o culpado? O torcedor? Difícil. O André Santos conta que todo esse incidente foi muito ruim pra ele, porque muitas pessoas continuavam colocando a culpa nele, mesmo que ele explicasse repetidas vezes que a responsabilidade por toda a situação era da diretoria do Flamengo, que era responsável pelo controle de tudo isso, e informou que o jogador estava liberado para jogar normalmente na última rodada do Brasileirão, nas próprias palavras do André. Foi muito ruim pra mim na época, achavam que a culpa era minha, foi um erro jurídico do clube e não meu. Eu sou pago pra jogar, então eu quero jogar. A partir do momento que me falaram que eu podia jogar, eu tava pronto. Pra mim é injusto, eu tenho culpa zero. Por sorte do Flamengo e do André Santos, no final deu tudo certo e o Mengão continuou na primeira divisão. Mas olha, a situação podia ter sido gravíssima, viu? Já imaginou você ficar marcado na história do clube por ter sido causador do rebaixamento do Flamengo, por ter sido escalado irregularmente? Meu irmão, não existem palavras que poderiam explicar isso pro torcedor que ele ia entender de forma razoável. Seria com certeza uma marca que ninguém ia conseguir andar na rua tranquilamente. O André, depois de jogar pelo Flamengo, passou por diversos clubes e se aposentou em 2018 pelo Figueirense. Hoje ele leva uma vida discreta e muitos lembram mais do jogador por conta das polêmicas que ele colecionou pelos clubes do que propriamente pelo quanto ele era bom jogador. Repito, se tivesse um pouco mais de cabeça, com certeza teria disputado Copa do Mundo com a seleção brasileira. Era muito bom jogador. Ainda assim, o André jogou muito e graças a Deus não ficou marcado pelo que pior seria, o rebaixamento do Flamengo naquele campeonato brasileiro. Não fosse a escalação do Everton da Portuguesa naquele mesmo campeonato, hoje com certeza o jogador teria muita dor de cabeça para poder andar tranquilamente pelo Rio de Janeiro ou por onde quer que estejam os quase 50 milhões de torcedores do Flamengo. Mas e você? Se lembra desse caso? Quem você acha que foi verdadeiramente beneficiado em todo esse episódio, que com certeza não foi o torcedor da Portuguesa? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, não esquece também do like no vídeo. E sim, eu sei. E claro, amigo, não esquece também, claro, que a gente fez um outro vídeo aqui sobre esse jogador do Flamengo. Já viu essa história? Clica aqui que eu te conto.